Os nossos maiores problemas na primeira infância não é tanto sobre os cuidados com o bebê, porque isso a gente vai aprendendo no dia a dia, não é isso? E a gente vai aprendendo a lidar, a gente pede informação aqui, a gente pede informação ali, mas se tem uma coisa que desestrutura, que mexe com a gente, é na hora que a birra aparece. Na hora que a gente começa a lidar com a birra da criança, a gente sai do sério, mexe com as nossas emoções e a gente se sente muitas vezes frustrado e frustrada, não é assim? O que é a birra? Vamos deixar claro. Existem algumas situações que a gente não consegue avançar, por mais que a gente aprenda as dicas, o passo a passo, e a gente não consegue avançar. Por quê? Porque a gente está com a mentalidade toda arcaica, toda errada. Então vamos esclarecer primeiro o que é a birra da criança. O que a gente precisa entender a princípio? Que a birra é uma reação descontrolada da criança por causa de uma emoção que ela não sabe lidar. Imagina a criança pequena que quer mamar naquele momento e a mãe foi ao banheiro, não é assim? Ela quer mamar. E aquele afastamento da mãe, porque vai chegando um tempo onde a mãe começa a esse distanciar. E isso é normal, isso é natural, começa a acontecer, né? Mas aí a gente começa então a cercar, a monitorar, e agora a criança não pode chorar por nada. Não, não é bem assim. Vão ter alguns momentos que você tem que afastar da criança, vão ter alguns momentos que a criança vai chorar. A criança vai querer ali aquele leite. Poxa, você tem que ir no banheiro, você precisa tomar banho, você precisa ir no quintal, você precisa resolver algum problema, a criança vai chorar mesmo. E aí ela tá lidando com uma frustração, porque aquele momento que ela quer aquele leitinho, né? Ela quer ali se atracar ao peito da mãe, não tem como aquele momento. E ela tá frustrada por causa de uma situação, e ela tá crescendo, e ela aprendeu que se ela chorar, a mãe vai correr e vai dar aquilo que ela quer. Então ela tá frustrada por causa daquela situação. E aí fica um registro na mente daquela criança, o quê? Que se ela chorar, ela vai ter aquilo que ela quer. Bom, por mais que a gente queira ou não, a criança cresce querendo e aprendendo que chorar ou que ela ter aquela reação, ela vai alcançar, ela vai conquistar aquilo que ela quer. Bom, por que eu falei isso? Porque a criança começa a fazer isso todas as vezes. A criança quer alguma coisa, ela não tem aquilo e ela chora, ela descontrola, porque ela não sabe lidar com essa ausência, com essa frustração. E isso para ela é muito difícil, e é difícil mesmo. Essa emoção, isso é difícil para a criança. Então ela não sabe como reagir, ela descontrola. Então a criança tá ali descontrolada. Por quê? Porque ela quer alguma coisa, ou quer um brinquedo, ou quer um chocolate naquele momento, e ela reage como? Como é que a criança reage aí na sua casa? Né? A criança, ela esperneia, né? Ela rola no chão. Eu me lembro da propaganda. Quando eu era criança, tinha a propaganda do Rodox. Rodox não, né? Covardia, que era um inseticida de matar a barata, que a barata via o Rodox e ela fazia pirraça, você lembra disso? Ela deitava no chão, esperneava, batia as perninhas, ela reagia como uma criança quando tá fazendo a birra. Por favor, Rodox não, é covardia, não, Rodox não. Aerosol é Ródia. Como é que a criança faz aí na sua casa? Ela grita, ela fala que vai contar pro papai, né? Quando o papai chegar, né? Ela deita no chão, ela mostra totalmente desconsolada. Como é que a criança reage? Né? Essa é a reação que a criança aprendeu a fazer para alcançar aquilo que ela quer. Agora, qual que é a postura correta para os pais lidarem na hora da birra da criança? Mas antes de falar isso, eu vou falar o que não é a postura certa. Esses dias eu estava passando na rua e aí eu vi um menino, começou a chorar, ele queria alguma coisa, estava na frente de uma loja de balas e eu imagino que ele queria alguma coisa dessa loja. Eles estavam saindo da loja, o menino chorando e de repente, essa mãe, uma mãe muito novinha, e a mãe gritava com essa criança, esse menino devia ter uns 5 anos, e essa mãe gritava e falava, cala a boca, eu falei que eu não ia te dar, para, né? E gritava com esse menino de um jeito.
Mas ele não parecia demonstrar muito assustado com a reação dela, não. Era como se essas reações fossem um pouco comuns. Mas ele estava assim, um pouco com medo, mas não surpreso. Essa reação dessa mãe, você costuma reagir assim? Você grita muito? Muitas mães me procuram, me contam qual a reação delas. Algumas mães desistem. Ah, não. Né? Ah, não sei, não quero saber, resolve, não quero saber, não dá confiança para a criança, né? Como é que você reage nessa hora quando a criança começa a fazer a birra? Você deixa para lá, né? Qual que é a sua postura nessa hora? Qual que é a sua forma de reagir? Você desiste dentro de você, você entra numa situação de fracasso total que você pensa assim, olha, eu não tenho condição de lidar com isso, eu não nasci para isso. Você assume a postura do pai ou da mãe fracassada e diz, não, isso não é para mim. Às vezes você está lá no meio de uma multidão, no meio dos colegas da empresa. E aí seu menino começa a fazer birra. E aí você fala para sua amiga assim, ah lá, ó, vai lá, olha para mim. Isso é a postura certa de fazer? E na casa dos avós? Mãe, você chama sua mãe ou seu pai. Mãe, corrige fulano lá pra mim, olha fulano pra mim. Isso é a postura certa de fazer? Não. Ou então você vai pro quarto, abre a boca, chora, desespera. Olha, eu sou um fracasso como mãe, eu sou um fracasso porque eu não sei o que fazer. E aí, por um momento, algum registro vai ficar na mente dessa criança. Que você não tem a competência para ensiná-lo a reagir no momento da birra. Então vamos falar então. Edna, então qual que é a postura correta de agir, né? Na hora da birra. Então eu vou te falar uma coisa que parece óbvia, mas nós erramos nas obviedades. A postura correta de um pai, de uma mãe, a agir na hora da birra é a postura de um adulto lidando com uma criança. A criança aprende com o adulto. A criança precisa, porque ela é criança, ela precisa de um modelo, ela precisa de alguém que seja de uma referência. Ela faz birra porque ela é uma criança. A birra é atitude de criança. Então ela precisa de um adulto. E o que acontece normalmente no momento da birra é que nós mudamos de lugar. Você vê a criança completamente desestruturada, com aquela atitude no momento da birra, o que você faz? Você troca de lugar com ela, você também se desestrutura. E a sua atitude parece que é a atitude da criança. Ela está numa atitude descontrolada porque ela não sabe como lidar com a situação. E quem vai ensinar isso para ela? É você. Um dos nossos maiores problemas hoje, da nossa geração, é porque muitas vezes nós não tivemos, muitos de nós, eu não vou falar a maioria, né? Muitos de nós não tivemos alguém para chegar para nós na hora do descontrole emocional, e a birra é o descontrole, alguém que chegasse para nós na hora e falasse assim, olha, você está nervoso, você está irritado, você está irado e essa não é a forma correta de agir. A forma correta de agir é dessa outra forma. O que a gente precisa então? Primeiro, mudar a mentalidade. Quando eu falo de mudar a mentalidade, eu estou falando de olhar a criança como criança. Eu me lembro um dia que uma amiga me procurou para conversar sobre a birra da criança e ela disse o seguinte, todas as vezes que meu filho faz uma birra, eu olho para ele e eu sinto que eu sou um fracasso como mãe. Bom, a primeira coisa que eu preciso mudar é a minha mentalidade. Primeiro, eu é que sou o adulto. Você, mãe, você, pai, é que é o adulto da situação. E aí eu preciso mudar essa mentalidade que eu não estou numa luta com a criança para mostrar que eu venci uma guerra. Que a criança está sempre vencendo e no final ela mostra para mim, não, eu venci, eu saio com o prêmio, eu saio bacana e eu vou fazer aquilo que eu queria e eu alcancei aquilo que eu queria e você sai fracassado mostrando que ela, mais uma vez, ela ganhou. Não é isso, mude a mentalidade. Primeiro,
Você é o adulto na situação, ensinando uma criança. E aí vem a segunda dica, que é poderosa. Qual que é a visão de criança que você tem? Quem é criança para você? Quando você muda a visão de infância, isso vai determinar o seu sucesso na criação, e vai mesmo. O que é infância? A infância é a fase de desenvolvimento, ou seja, em constante aprendizado. Não tem jeito de falar de infância sem aprendizado. Então você precisa mudar essa visão de infância sua. O dia que você começa a entender que a criança é alguém que de repente aprende, é alguém que o tempo todo aprende, é alguém que com a história aprende, é alguém que com a brincadeira aprende, é alguém que com uma receita aprende, é alguém que com carinho aprende, é alguém que com a sua voz aprende, é alguém que no momento da birra aprende. Quando você começa a entender isso, você começa a mudar a sua mentalidade. Você precisa entender que se a criança continua fazendo birra de uma situação que você ensinou, é porque ela não aprendeu. E você precisa voltar e ensinar de novo. De repente o que está precisando é mudar a postura. Mas o que você precisa entender é que ela é uma criança e que ela precisa aprender. Ela não é alguém que está no mesmo nível que você, de igual para igual, lutando com você por causa de um brinquedo ou por causa de um chocolate. E ela precisa aprender que existe uma rotina, que existe um horário e que ela precisa aprender, que ela precisa se submeter a regras, que ela precisa se submeter à autoridade e que isso vai servir não só para ela como criança, mas para a vida toda. Entendeu que quem precisa mudar a mentalidade é o adulto aqui, não a criança? Se a criança continua fazendo birra, a birra é próprio da criança. E se ela faz a birra, é porque ela ainda tem essa reação descontrolada diante de alguma coisa que ela ainda não sabe lidar. Eu vou dar um exemplo prático de uma mãe que conversou com a criança antes, que chegou em casa e ela sabia que a criança fazia essa birra quando chegava diante do caixa. Quando ela queria alguma coisa, ela já colocava lá no carrinho aquele chocolate. Porque ela pensava assim, lá no caixa minha mãe vai ver, vai ficar com pena de mim e vai passar o chocolate. E a mãe começou a colocar de lado o chocolate. Aí ela fazia a birra. Aí em casa a mãe conversou. Não, você não vai levar esse chocolate, o chocolate vai ficar no supermercado. E a mãe conversou com a criança em casa primeiro. Nós não vamos levar o chocolate e tal. E se você não levar esse chocolate, se você não fizer birra no supermercado, quando chegar em casa vai ter uma surpresa para você. Bom, quando chegou no supermercado, no caixa, essa criança, ela olhou o chocolate, ela queria colocar o chocolate no carrinho, estava perto do caixa, pertinho do caixa, eu estava observando. Ela pegou o chocolate, olhava o chocolate, colocava o chocolate lá, pegava o chocolate, colocava lá, olhava para a mamãe e falava assim, não pode. Colocava o chocolate lá de novo, pegava, voltava e falava, não pode. E ela foi, passou pelo caixa e foi embora. A criança está amadurecendo, ela é criança. Querida, querido, você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Você precisa acreditar naquilo que você se propôs a fazer na maternidade, no seu ensinamento, que o seu ensinamento vai ter resultado. Se você não acredita, como é que a criança que você está no dia a dia com ela, criando, como é que você quer que ela acredite? Primeiro, eu preciso mudar a mentalidade e entender que eu sou o adulto nessa situação. E segundo, eu preciso ver a criança como criança. E se a criança não amadureceu? Opa! Se ela não está amadurecendo nessa fase, aí é sinal de perigo. A Lu diz o seguinte, o meu pequeno de 4 anos está na fase que não aceita ser contrariado. Me ajudou muito a ter uma visão diferente. A criança, ela precisa aprender a lidar com a frustração, né? Vocês vão entender isso melhor, a gente vai ter um momento para falar
sobre essa rigidez, que a gente chama de rigidez cognitiva, a dificuldade da criança de lidar com a frustração, ou seja, de mudar uma situação que está ali, que é clara, que não pode, e a criança não quer mudar aquilo, a criança não quer lidar com aquilo, a criança não quer lidar com aquela frustração, né? E ela não aceita, e a gente chama isso de não aceitar ser contrariado. Muito bem, Lu. Quando a gente não ensina a criança a lidar com a frustração, a ensinar a criança sobre essa questão, ele não aceita ser contrariado, que tem pai que fala assim, não deixa pra lá, esse menino é muito difícil, ele não aceita ser contrariado, tem pai que deixa pra lá. Sabe o que acontece? É o adulto que cresce. Eu não tô falando que é esse caso seu não, viu, Lu? Porque eu tô vendo aqui a sua situação, você falando aqui que vai trabalhar sobre isso e tal, mas pais que deixam a situação pra lá e não trabalham com seus filhos, essa questão, né, dessa dificuldade de lidar com a frustração, são crianças que crescem e se tornam adultos que quando a namorada termina, eles vão bater na namorada. Chegam lá na fase adulta, quando eles são contrariados, eles querem agredir a pessoa que contrariam. Eles não aceitam ser contrariados. Chegam lá na fase adulta, eles também não vão aceitar. Então a gente precisa trabalhar desde criança. Entendeu como a responsabilidade é nossa? Mas é possível e a gente tem toda esse potencial e eu tô aqui para ajudar. Conta comigo. E se você achar que esse assunto foi interessante, que ele pode ajudar alguém que você conhece, compartilha, manda essa live para alguém, se inscreve no meu canal do YouTube, Edna Barbosa, tá? Vai ser muito importante, se inscreve, compartilha, deixa um like, e se você tá aqui no Instagram, manda essa live para alguém aí, e vamos manter contato, tá bom? Um beijo para você, e até semana que vem.